que mais? Acabar. Vamos? Incentivo à agricultura familiar. Pô, pode radicalizar? Porra, tem revolução. Definir capital. Ah, mas... Definir o capital. Mas da edição nova da Boitempo? Então eu posso complementar Depois terminar o capital da edição nova da Boitempo. Então, lá, termina o capital. Revolução é ecossocialista libertária. Pronto, falou tudo agora. Nada, turma, para fechar? Mais uma? Foi. Então, olha só, a gente tem uma tarefa simples agora, mole. A partir de segunda-feira, né, a gente acordando, o que basta a gente fazer é organização do povo. Por que descansar domingo, que eu não entendi? Companhia reformista, eles estão companhia reformista para fazer isso. Você também. A força do adversário, tá vendo? Tá vendo? Então, enfim, considerando a partir do dia disponível, organização popular. Agora vamos discutir isso aqui. Quanto tempo eu tenho? Você está em 22. Também tenho. Por que a organização popular é importante? Por que organizar o povo é importante? Ela viabiliza os demais itens, por exemplo, a revolução do meio do capital. Será? Ué, depois conhecer o projeto ideal liberal que você organizava o povo. Mas aí é uma organização voltada para uma outra... Lembra que a Débora estava discutindo de manhã sobre o processo de licenciamento, com uma adequação das demandas a partir das audiências públicas? Você está gostado de manhã, não? Bom, eu acho que o que acontece não é o mesmo processo, tá? O processo de licenciamento não é a organização popular. Mas existem momentos, existem formas de você organizar o povo sem que emancipe esse povo. Você pode simplesmente manter o povo amarrado àquela realidade. Mas organizar o povo é sinônimo de organização popular? É que agora eu falei de uma... Organizar a partir de uma coisa ou organizar a coisa, né? Que eles se organizam. Auto-organização popular. O povo se organiza isso? Acho que o mais importante é justamente o sujeito. Não é organizar o povo, se organizar. O povo se organizar. O sujeito da questão E é onde a gente entra então essa história? na disputa da consciência, do pensamento, onde a gente pensa. Onde nós já todos estamos aqui agora construindo esse processo. Como? Sim, claro, nós somos sujeitos. Tem que ter acesso à educação, à informação. Isso não quer dizer nada, isso quer dizer que a gente está no todo. Exatamente. Agora não, como nós aqui, vamos colocar a gente, nós como assessores do povo, certo? Sem me considerar povo. Claro que a gente é povo, óbvio. As pessoas são do povo. Queremos colocar que a gente não mais. A gente está assessorando o povo no processo de organização. Por que a gente é importante? O que a gente tem que fazer nesse processo de organização? Aprender a se organizar com o povo. Se organizar com o povo. E se a gente for organizar alguma coisa, combinar, a gente já sabe o que já aconteceu. Não organizou. Eu acho. Vamos lá. Essa coisa básica aqui que botaram aqui. Revolução. Deixa eu dar por último. Como a gente faz essa coisa básica? Como? É por votação que a gente faz isso? Também. Organização popular, né? São sovietes. É. O poder é soviético. Todo poder é soviético. A gente pode trocar uma palavra?
Tá, tem que deixar trocar o claro. popular por classe trabalhadora? Classe trabalhadora dá mais ênfase do que é, né? É porque aí é um recorte a partir de um olhar da história que não é o povo, né? Não, eu gosto do termo organização popular e acho que engloba a classe trabalhadora, mas também engloba a mão de obra reserva e inclusive a mão de obra que não é reserva. Isso não é classe trabalhadora? Exatamente. De certa forma, depende da categoria que você estiver trabalhando. Você trabalha inclusive com os excluídos. É porque eu acho que não tem excluído, eles são a classe trabalhadora. Se ele está trabalhando ou não está trabalhando é alguma coisa que o capital determina, mas ele é a classe trabalhadora, ele só tem a vender a força de trabalho. Não, mas se você pega, por exemplo, os Guarani Kaiowá, que estão fora do poder. Não, estão fora do capital, estão fora da lógica. Fora, não estão. Eles vão ser incorporados, mas eles têm resistência a isso. É um debate, eles estão em torno. Não, mas eles ainda não estão dentro da sociedade, ainda não foram englobados ainda não estão vendendo, nem são possíveis, talvez. Tá, vamos lá, galera. Olha só. Esse debate é importante, fundamental, mas a gente não vai botar ele aqui hoje. Não. O mais importante é a gente botar a revolução. Né? Essa coisa básica, simples, que ninguém aqui quer fazer. Ninguém aqui quer fazer isso. A questão é, estudando os processos revolucionários, a gente viu que normalmente havia uma grande satisfação popular e uma vanguarda já estava preparada, conseguiu juntar esse povo que estava insatisfeito e tomar o poder do Estado. Normalmente isso acontece. No entanto, a gente tem visto ao longo da história, nos últimos anos da história, que mesmo a insatisfação, uma grande satisfação popular, não está sendo capaz de gerar processos revolucionários. À guisa do que aconteceu com a Primavera Árabe. Por que no Brasil e outros países da América Latina, que vem passando por processos de transformação muito grande, a revolução ainda não foi possível? Eles viram a falta de democracia? Eu não concordo. Olha só. Todos os governos, processos revolucionários, suportes processos revolucionários que temos na América Latina nunca largaram o esquema neoliberal. Eles sempre governaram junto com o esquema neoliberal. Vamos ver o PT, por exemplo, ou o Chávez na Venezuela. Se o Chávez parasse de vender petróleo para os Estados Unidos, eles iam, entendeu? Aqui o PT governa junto com os bancos, é necessário isso. Então eles nunca largaram o modelo, eles sempre fizeram revolução em cima de papel rabiscado. Então, na verdade, cai aquilo que o companheiro colocou que se fala falta de democracia. Mas eu Então, acho deixa eu ver se eu... Perdão. eu discordo, assim. Acho que primeiro que discordo agora que o Júlio falou assim, botar no mesmo saco todos os processos da América Latina. Que eu acho que primeiro não tem acontecido nenhuma revolução, eu acho que tem processos em luta, alguns mais avançados, alguns mais recuados, mas eu acho que, enfim, não são diferentes. O socialismo não está colocado só em Cuba que está, mas assim, não foi implementado em lugar nenhum. Você tem avanços antissistêmicos, tem avanços antes da hegemonia americana, tem vários avanços que têm que ser reconhecidos, mas o socialismo não foi colocado. É um protótipo de socialismo na Islândia, por exemplo. Não falando América Latina, Eles derrubaram o capital e não pagaram a taxa de banco, dos juros dos bancos. Lá continua tendo exploração capital-trabalho. Está colocado. Não, claro que não. Isso é liberal. Claro que sim. Claro que não. Na Islândia não. Tem. Na Islândia um povo que determina quantas horas vão trabalhar semanal e que falam que não vão pagar a crise dos bancos. Isso é um processo revolucionário muito mais avançado que qualquer outro já visto. Mas continua sendo patrão empregado. Mas posso só falar a intervenção? Só para a gente lembrar do nosso foco, é claro que a gente não vai botar um tema super ultra complexo e importante para a esquerda, outra revolução num debate de 5 minutos. É óbvio, né? A gente vai ver isso até segunda, pensei que segunda. Então, assim, é óbvio que a gente não vai esgotar isso. Eu só quero pontuar aqui quais são os desafios que a gente tem para alcançar isso. Se essa é a nossa visão, se esse é o nosso caminho definitivo, se é isso que a gente quer, o que está impedindo a gente de conseguir isso? Então vamos focar nesses aspectos, porque discutir que revolução como senão a gente realmente não vai sair daqui nunca. Tem gente discutindo isso há 150 anos e não vai acabar de discutir. Mas isso é uma das questões do problema.
uma das questões do problema, como assim? A necessidade que se tem de saber qual revolução você vai fazer antes de tentar fazer alguma coisa vira uma espécie de barreira para um processo revolucionário mais intenso, porque a gente se seduz muito pela discussão. E é óbvio que o conflito é importantíssimo na esquerda, mas chega um momento que a gente não consegue entender algum ajuste para fazer alguma coisa. Aí, e se trava no domingo. Mas também, concordando, mas botando o outro lado também, não adianta você botar seu bloco na rua e não saber para onde é que você vai. Exatamente. Não adianta, você tem que ter uma teoria revolucionária para chegar a uma revolução. Não adianta ter um voluntarismo da insatisfação e Mas achar o que problema é que a teoria ela costuma ser muito fechada. Eu acho que tem que ser, exatamente, tem que ser uma coisa dialética e a teoria também é formada na luta. Aí vem um outro ponto que eu queria lançar aqui. Porque aí já fica a peça toda prontinha, isso vai dar Disputa da certo. hegemonia do pensamento. Ô Eduardo, brincadeira. Discurso. Não, eu acho que o pensamento. Eu acho que o pensamento engloba mais que o discurso, não? Discurso na expressão do pensamento. Não. Discurso é uma expressão do pensamento. É exatamente. Aquilo que você não fala também é pensamento. Aquilo que você faz e não Mas faz. enfim, eu quero dizer o seguinte, a questão não é o pensamento, a questão é a hegemonia. Eu acho que é o foco aqui. Isso é a questão já do trânsito, né, da luta hegemônica. Como a gente consegue disputar a hegemonia em um país onde as elites são elites europeias e o povo é um povo africano? No sentido dos índices de desenvolvimento. Acho que a gente não tem que querer hegemonia, a gente tem que querer liberdade de pensamento, sabe? Por isso uma democracia. Se a gente impor a nossa hegemonia, a gente vai estar fazendo muita coisa. Mas será que só a liberdade de pensamento disputa a hegemonia? Não, estou falando que você vai disputar dessa maneira, mas eu acho que se você tirar uma hegemonia para pôr outra, você está sendo contraditório com... Mas a hegemonia que eu quero dizer é o seguinte, a gente quer disputar valores na sociedade, quer disputar, por exemplo, disputar que as pessoas sejam tolerantes é uma disputa de hegemonia, assim, existe um pensamento de intolerância. Disputar que as pessoas não sejam disputar que as pessoas não sejam consumistas é uma disputa de hegemonia, vamos disputar um valor social de pensamento. Isso faz parte de uma disputa de hegemonia. Isso não é disputar no sentido de articular e conversar, mas a pessoa, ao mesmo tempo, que eu também sou totalmente a favor do que você está colocando. Mas eu não posso impor que a pessoa não consuma. Não, eu tô falando, depende de como. Se ela quer consumir. Mas é diferente. Eu acho que tem coisas que eu acho que ela não tem que consumir, não. Eu acho que tem limites ao consumo. Acho que temos que botar, nesse caso específico. Mas disputa da hegemonia não é botar o seu pensamento, não é lavagem cerebral. Há uma diferença. Disputa de ideologia passa por a gente tentar ter um projeto de comunicação democrático, ter outras visões do mundo, de outros canais de televisão, formas de comunicação feitas pelo povo, de uma forma mais direta. Olha só, defender a liberdade de pensamento já é uma disputa hegemônica. Isso que você falou agora, você está querendo disputar a hegemonia. Bruno, Antônio? De uma certa forma. Eu queria falar o seguinte, assim, mas é uma forma de pensar aqui. Então, dialogando com esse embate que estava tendo aqui, eu acho que a hegemonia tem que ser avaliado que a hegemonia ela tem que ser construída a partir de uma síntese. Ou seja, não vai partir de uma direção, vai ser uma síntese advinda de uma diversidade de pensamento. Ou seja, essa disputa da hegemonia ela não parte de um vetor só, ela parte de uma rede, ou seja, de uma síntese que vai ser construída. Tá agindo palavra, cara. Palavra bonita, vai ser bonita. Quer dizer que essa disputa da hegemonia vai ser feita em várias frentes para se construir uma hegemonia a partir de uma síntese disso, não uma hegemonia que está na cabeça de um grupo, ou de outro, ou de uma pessoa, ou de outra. E outra coisa que eu queria falar sobre hegemonia, dialogando com a outra coisa que ele sugeriu ali, de ser a mudança que você quer ser, no sentido de a preocupação que eu acho que deve se permear todo esse debate da disputa da hegemonia ser através de um método, de uma prática que já tem a ver com o que você quer estabelecer a partir dessa hegemonia, para não se perder como você falou em Gramsci. Eu me lembrei
de métodos onde você pode achar que vale a pena abrir